Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja abundante em seu coração. Com alegria nós estamos mais uma vez no nosso canal para trazer até você mais uma porção da Palavra de Deus nestes subsídios teológicos baseados nas lições bíblicas da CPAD. No segundo trimestre de 2019, na Escola Bíblica Dominical, nós estamos estudando o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Nós já chegamos à lição de número 4, o altar do holocausto. Nosso textuário está em Hebreus 10, versículo 22, que diz: Cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Nossa verdade prática diz o seguinte: na cruz, o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. A leitura bíblica em classe está em Êxodo, o capítulo 27, os versículos 1 e 2, 6 e 7. Antes de iniciarmos aqui o nosso comentário, se você está conhecendo o nosso canal agora, inscreva-se nele, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, ajude-nos também a espalhar a palavra, compartilhando os nossos vídeos. Tem muitos irmãos que deixam o joinha, até comentam, mas não compartilham. Eu preciso que você me ajude compartilhando os vídeos nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, onde for possível, onde você estiver numa rede social, compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. O altar do holocausto, lição de número 4. Para iniciar eu faço uma pergunta: o que é um altar? Ou o que era um altar nos tempos antigos? A palavra altar, ela vem do latim altus, significa lugar elevado para oferecer sacrifícios. Era um lugar de matança, pois ali uma vítima era imolada. Então esse é o significado de altar. A nossa palavra aqui no português vem do latim altus, mas o sentido original da palavra era lugar de matança. Ali a vítima era imolada num sacrifício. Altar não é coisa dos hebreus. Muito antes do povo hebreu sair do Egito, já havia altar em outros povos que praticavam adoração a algum Deus, Deus com letra minúscula. No segundo momento eu pergunto o que é um holocausto, visto que o título da nossa lição é o altar do holocausto. É muito bom que você, professor, em primeiro lugar, defina as palavras. Então, o que é um altar? Nós já falamos. O que é um holocausto? O termo hebraico significa fazer subir, ou aquilo que sobe. Portanto, queimar para que a fumaça suba. Holocausto, definido aí de forma simples, holocausto é sacrifício totalmente queimado. A vítima era imolada, era colocada sobre o holocausto, então, e ali o sacerdote queimava, e aquela fumaça que subia, cria-se que subia até a presença de Deus. Então, holocausto é aquilo que sobe, fazer subir, mas para falarmos aqui no linguajar bem claro, holocausto, sacrifício totalmente queimado, ou seja, a vítima era consumida no altar. A primeira menção a altar na Bíblia foi com os patriarcas. E eu cito aqui Noé, em Gênesis 8 e 20, Abraão, em Gênesis 12 e 7, Isaac, em Gênesis 26 e 25, e Jacó, em Gênesis 35 e 1. Apenas alguns exemplos aí para você explorar na sua aula. Antes disso, porém, em Gênesis capítulo 4, nós vemos Abel oferecendo a gordura de animal
o que lembra o altar. Se ele ofereceu gordura de animal, significa que ele sacrificou este animal, é claro. Então isto nos lembra o altar, apesar de não haver menção desta palavra no capítulo 4, nós entendemos que Abel, filho de Adão, já conhecia o princípio e a utilização do altar. Entenda que altar não é algo criado na lei de Moisés. Isto é muito importante, porque muitas pessoas, muitos estudiosos até da Bíblia, eles vão sempre fazer este link entre altar e lei de Moisés, altar e Moisés. Mas antes de Moisés já existia altar. Os patriarcas no sacerdócio de Melquisedeque, que eu já falei em outra aula, entendiam ser impossível relacionar-se com Deus sem altar. Por isso que Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Jó, todos eles tinham um altar. Por onde eles iam, eles sempre construíam um altar. Nas nossas vidas, o altar ele tem dois significados. Tá? Preste atenção nisso aqui, duas aplicações que nós podemos fazer aqui de altar. Primeiro, o altar ele é a cruz de Cristo. Sem a cruz de Cristo não há redenção, não há regeneração e não há salvação. Nós não estaríamos aqui falando das boas novas do Evangelho se não fosse a cruz de Cristo e o que nela aconteceu, o sacrifício efetuado na cruz. Nas nossas vidas, o altar também tem outro significado, que é o nosso relacionamento diário com o Pai. É no altar que nós oferecemos aquilo que temos de melhor. Então note que eles não iam oferecer o pior animal ou um animal mais ou menos no altar. Eles ofereciam o melhor. E é no altar de Deus que nós, que já fomos regenerados, que já passamos pela cruz, que é o altar, que é um dos altares, nós temos um altar diário onde nós oferecemos a Deus o que temos de melhor. Este é o nosso relacionamento com Deus. Altar não é a tribuna da igreja. Olha só como a ignorância toma conta e muitas pessoas chamam aquele lugar da tribuna da igreja de altar apenas por ser elevado. Eu estou falando do altar da sua vida. Aquele altar que está no secreto, que é você e Deus, é deste altar aqui que eu estou falando. É muito importante saber, todos os professores e alunos, que durante todo este trimestre nós devemos ficar atentos para a tipologia bíblica. Tudo que estamos falando aqui, comentando, ensinando nas nossas classes, está envolvendo uma matéria chamada tipologia bíblica. E é necessário que o professor ele conheça bem tipologia para fazer uma aplicação coerente dos temas, do tema das lições, né? Em cada uma das lições deste trimestre. O altar de holocausto era a primeira das 7 peças do tabernáculo. Talvez você não saiba, mas o tabernáculo tinha 7 peças e o altar de holocausto era a primeira. Não por acaso, pois representava a cruz e o sangue de Jesus. E o sacrifício do Calvário é a primeira necessidade do pecador. Sem o mesmo, ele não pode avançar. Então não era por acaso que a primeira peça ali no pátio do tabernáculo era o altar, porque sem passar pela cruz não tem como avançar, não tem como você pregar, cantar, tocar, não tem não. É impossível você executar qualquer obra no reino se você não passou pela cruz. Então por isso que o altar do holocausto ele era a primeira peça do tabernáculo. No holocausto, a vítima era totalmente consumida no fogo. Assim, no Gólgota, Jesus foi totalmente consumido pelos nossos pecados. Ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Ele foi consumido, mas não somente ele foi morto, ele foi maltratado, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi açoitado, ele sofreu uma morte horrenda. Ele se deu por nós. Então, assim como aquela vítima no Antigo Testamento era consumida pelo fogo, Jesus Cristo foi consumido por amor
de nós. O altar do holocausto e a pia de bronze eram as duas peças que ficavam fora da tenda. Então, a pia ou bacia de bronze será o tema da próxima lição. Mas essas duas peças, altar de holocausto e pia de bronze, eram só essas duas peças que ficavam fora da tenda. Pode a pia de bronze significar a lavagem e a pureza que a palavra de Deus opera em nós, e também no sentido da sequência ou das etapas no ministério, representa o batismo nas águas. Então, o pecador ele passou pela cruz, que é o altar, agora ele vai passar pela bacia, que significa o testemunho público da fé que ele abraçou na cruz. Isto será um tema para a próxima semana, né? Quando nós falaremos a respeito da pia de bronze. Mas só para você saber que essas duas peças ficavam fora da tenda. O fato do altar ser fora da tenda falava do sacrifício de Jesus fora de Jerusalém. Veja Hebreus 13, do 11 ao 13. Deixa eu ler esse texto, porque é muito importante. Aos Hebreus 13, versículos 11 ao 13, diz assim, ó: porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, assim como o altar estava fora da tenda, Cristo também morreu fora. Jesus Cristo, ele morreu fora do arraial, ele morreu fora de Jerusalém. Ele cruzou o ribeiro do Cedron, ele foi para o Monte Caveira, onde foi crucificado para que se cumprisse toda a tipologia bíblica, para que fosse uma peça perfeita de um quebra-cabeça, que quem montou foi o Senhor Jeová. A nossa lição também fala a respeito dos chifres do altar. Então esse altar tinha 4 pontas, ou literalmente 4 chifres. E os chifres na Bíblia, eles têm um sentido de poder, autoridade e proteção. É interessante notar que aqui no Brasil, século XXI, até a palavra chifre se tornou pejorativa. Então, quando se fala em chifre, fala em algo pejorativo e é colocada totalmente num contexto totalmente fora da realidade. Então, virou um jargão. De tal maneira que isto interferiu até mesmo nas traduções bíblicas, porque não vem aqui de hoje, no século XXI, mas vem desde muito tempo atrás. Em Portugal, já vinha com esses conceitos errôneos a respeito da palavra chifre usada fora do seu contexto. O chifre é algo que o boi, o búfalo, eles têm, e é algo que significa na Bíblia poder, proteção e autoridade. Veja só, até um texto que tem em 1 Samuel 2, versículo 1, que é o Cântico de Ana, lá está escrito: o meu poder se exaltou, ou em outra versão, a minha força se exaltou no Senhor. Coisa assim, porque os tradutores evitaram colocar ali literalmente, mas no texto original hebraico está escrito assim: o meu chifre se exaltou. Como eles acharam muito estranho colocar desta maneira, então eles traduziram chifre pelo seu significado, que é poder, que é autoridade. Então, para evitar usar a palavra no seu sentido real. A respeito dos chifres do altar, nós vemos também em 1 Reis, capítulo 1, versículo 50, que Adonias, que era irmão de Salomão, e tentara usurpar o trono quando seu pai, Davi, já estava avançado em idade. Adonias, quando ficou sabendo que seria morto por Salomão, ele foi se agarrar nos chifres do altar, e ali ele ficou agarrado, e informaram a Salomão, porque ele cria que ali ninguém poderia tocá-lo. Então tiveram que convencer ele a sair dali, a deixar o altar, soltar os chifres do altar
e logo em seguida realmente Adonias foi morto. Você pode conferir esse fato bíblico em 1 Reis capítulo 1. Mas esses 4 chifres ou 4 pontas, eles significam 4 conceitos importantíssimos que são doutrinários. Primeiro, propiciação. Segundo, substituição. Terceiro, reconciliação e redenção. Na nossa lição, o autor explora esses 4 termos. Vou aqui resumir, muito resumido mesmo. Você pode ler na sua Bíblia onde estão esses textos e explorar cada um desses conceitos. Mas o que é propiciação? Propiciação é cobrir, é apaziguar, é aplacar a ira com sacrifício. Estamos falando do que significam as 4 pontas do altar. Primeiro, propiciação. Segundo, substituição. Era o homem que deveria ser a vítima, mas ele vem até o sacerdote trazendo um cordeiro, uma ovelha, um bode. Ele vem ali trazendo um animal para que morra em seu lugar. Então, estas 4 pontas do altar aí fala da substituição também. Reconciliação é a terceira. Reconciliação fala da restauração à situação favorável anterior. Quando nós falamos que estamos reconciliados com Cristo, quer dizer que Ele nos trouxe novamente ao plano original, ao Éden, a Adão, antes da queda. Redenção. Redenção fala de libertação. Liberação obtida pelo pagamento de um resgate. Esses são os significados aí das 4 pontas do altar, que você pode explorar aí muito na sua classe. Meu desejo é que Deus te abençoe ricamente e que você tenha uma aula muito produtiva. Não deixe de orar por nós e também de deixar aí o seu comentário a respeito desta pré-aula. Deus em Cristo abençoe ricamente.